Olá a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos. Vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal. O tema que eu trouxe hoje para vocês foi de modulação dos efeitos temporais da decisão judicial. Vou explicar. Minha ideia é explicar o que é esse tema, como é que surgiu, como é que se faz, quais são os efeitos e também as críticas, né, acerca dessa aplicação. Então pode servir para você que quer se interessar mais nesse tema de forma acadêmica ou de forma prática, tá bom? Então vamos lá, começar. O conceito. Primeiro, o que é essa modulação dos efeitos? É a possibilidade de restringir a eficácia temporal das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade nas modalidades difusa ou concentrada, de modo a terem efeitos prospectivos, isto é, exclusivamente para o futuro. Eu já vou fazer uma retificação que com a entrada do CPC houve uma ampliação dessa competência, não apenas para a competência do Supremo Tribunal Federal, mas não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Então, em regra, uma decisão judicial que declara a inconstitucionalidade, ela diz, aquela norma que surgiu ali no passado, ela desde o início, ela é nula de pleno direito, a gente vai ver isso. Ela é nula e algo que é nulo não consegue produzir efeitos. O que acontece é que às vezes a declaração da nulidade dessa norma jurídica, ela gera mais problemas do que a não declaração da nulidade, ou do que a declaração da nulidade apenas para o futuro. Vocês vão entender melhor essa questão, mas fique com essa primeira abordagem. Nem sempre aplicar o direito tout court, como dizem os franceses, o direito de forma seca, sem pensar nas consequências, é a melhor solução. E a técnica da modulação temporal vem para resolver problemas advindos da própria teoria do controle de constitucionalidade. Vamos trabalhar essa temática interessantíssima. Vamos lá. A previsão normativa, ela está prevista no artigo 27 da Lei 9868 de 99. O que é que diz o 27? Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou em outro momento que venha a ser fixado. Como eu disse para vocês, essa declaração da nulidade considera, quando a gente for ver a origem disso, considera que essa lei, essa norma jurídica é nula desde o início. Norma nula não pode produzir efeitos. Só que existem problemas de normas antigas que já produziram milhares de efeitos, existem problemas daí advindos, problemas concretos. Então, esse artigo 27, ele surge nessas duas possibilidades. Pode gerar um problema de segurança jurídica ou pode gerar um problema de excepcional interesse social. Que excepcional interesse social é esse? Que segurança jurídica é essa? No ato do Supremo impedir que os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade incidam na prática. Então, aquela norma vai ser declarada inconstitucional. Porém, os efeitos dessa inconstitucionalidade vão incidir a partir da decisão do Supremo, ou vão incidir a partir do trânsito em julgado, ou vão incidir em um momento futuro definido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a tônica da modulação dos efeitos temporais. Aí veio o CPC 2015, artigo 927, parágrafo 3º, que ele fala o seguinte, na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do STF e dos demais tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver a modulação dos efeitos da alteração no interesse social e na segurança jurídica. Aqui é uma coisa interessantíssima.
A Lei 9868 dizia, como se trata de uma lei de controle de constitucionalidade concentrado e só quem faz controle de constitucionalidade concentrado no âmbito federal, o Supremo Tribunal Federal, só o Supremo era aplicável. O 927, parágrafo 3º, diz, eu estou ampliando aqui para os demais tribunais superiores, Então, essa já é uma coisa interessante. Apesar das polêmicas em torno do surgimento do Instituto, ele foi ampliado com o CPC de 2015. Vamos lá, vamos entender o problema que as cortes constitucionais enfrentavam. Qual é a regra no controle de constitucionalidade, você que já começou a estudar esse tema? A regra é que os atos inconstitucionais são nulos de pleno direito. Existia, deixa eu rememorar historicamente para vocês, existia no início do século XX, existia uma controvérsia doutrinária do ponto de vista do direito constitucional comparado, no sentido de que a gente pode conceber pelo menos dois modelos de controle de constitucionalidade ou dos efeitos do controle de constitucionalidade. O modelo americano, que é o modelo que o Brasil adotou, era esse modelo de que a norma é nula de pleno direito. Ela já nasceu sem capacidade de produzir efeitos. E, portanto, a consequência é que a natureza da decisão que declara uma norma inconstitucional é uma natureza declaratória. Ela só declara a ausência de efeitos dessa norma que já existia essa ausência de efeitos, já que ela é nula. Kelsen, no início do século XX, ele cria uma outra teorização, chamada de teoria da anulabilidade. A teoria americana é chamada de teoria da nulidade. Kelsen vai dizer, na verdade, a sentença que considera uma norma inconstitucional, ela só produz efeitos a partir dessa decisão. Os atos produzidos anteriormente à decisão que declarou a inconstitucionalidade não são nulos. Então ele cria a teoria da anulabilidade e a natureza para Kelsen dessa sentença é uma natureza constitutiva, porque ela só impede os efeitos nocivos de uma norma declarada inconstitucional a partir da sua declaração de inconstitucionalidade, beleza? O Brasil não adotou a teoria da anulabilidade, ela adotou a teoria da nulidade. E aí a gente chega no problema, que eu já estou falando para vocês há alguns minutos. Como é que a gente vai controlar os impactos sociais de uma decisão que declara a nulidade de uma norma que já produziu milhares de efeitos? E eu vou trazer um caso concreto, que foi de uma norma da criação do ICMBio, que é um instituto que cuida das unidades de conservação da natureza. Instituto Chico Mendes de Preservação da Natureza. Beleza? Então, essa é a regra do controle de constitucionalidade. Então, a modulação dos efeitos temporais da decisão é uma exceção a essa regra. É isso que eu quero que vocês entendam. Ela é uma exceção a essa regra. Aqui eu expliquei para vocês, já que ela tem essa natureza declaratória e não constitutiva, e que ela subverte essa regra. Ou seja, ao invés de seguir a regra geral, que considera que as normas inconstitucionais já nasceram mortas, isto é, são nulas, desprovidas de qualquer efeito jurídico, com a técnica da modulação, é possível considerar que, embora a norma impugnada seja inconstitucional, os seus atos anteriores à decisão que declarou a sua inconstitucionalidade se mantêm, e a norma deixa de valer apenas para os casos futuros, isto é, possui efeitos ex nunc e não ex tunc. Né? O ex nunc não retroage, o ex tunc retroage. Justificativa para a existência dessa técnica é o que eu acabei de falar para vocês. Né? Gera uma enorme quantidade de problemas e gera uma inflexibilidade do sistema de controle de constitucionalidade. Por quê? Ou a norma é
tem constitucionalidade plena e definitiva da lei, ou ela considera essa constitucionalidade plena ou definitiva, ou ela declara que sua inconstitucionalidade possui efeitos ex tunc, ou seja, é um sistema muito radical. É um sistema muito, muito radical. Ou tudo dessa norma é inconstitucional, ou tudo dessa norma é constitucional. Então, para resolver essas alternativas radicais, que desconsidera o quê? Que a aplicação ou a criação de uma ordem constitucional não é um fato instantâneo, mas um processo de amadurecimento das decisões, é que se criou, é que se pensou nessa modulação. Porque traria, como eu já disse, um gravame social, ou mesmo até uma grande insegurança jurídica se não existisse isso, beleza? Para entender por que existe isso. Só que nós vamos ver para frente, eu deixei mais para o final dessa aula, as polêmicas em torno da criação. Uma aplicação prática que eu trago para vocês é essa ADI 4029. Foi uma ADI proposta pela Associação dos Servidores do IBAMA, onde houve a aplicação dessa técnica. O que é que disse a Associação dos Servidores do IBAMA? Olha, a Lei 11.516 de 2007, que criou, na verdade, o ICMBio, ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional. Porque ela desrespeitou o artigo 62, parágrafo 9º da Constituição. O que é que diz esse artigo? Ele diz que caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer. Quando essa lei que criou o ICMBio surgiu, ela não respeitou esse parágrafo 9º. Então, o IBAMA, ele arguía a inconstitucionalidade formal, né, que não respeitou o procedimento. Aqui a gente tem que entender que quando surge o ICMBio, o IBAMA perde um pouco de poder fiscalizatório, porque o IBAMA fiscalizava tudo no que atina à proteção do meio ambiente, conservação da natureza. Quando surge o ICMBio passa a fiscalizar as unidades de conservação lá do SNUC, né, o Sistema de Unidades de Conservação da Natureza. Então, unidade de conservação passa a ser ICMBio e o resto passa a ser o IBAMA. Mas veja que ele perdeu poder, então o IBAMA ajuiza essa ADI. Só para vocês entenderem que eu não vou falar especificamente dessa ADI, tem lá no blog, o Supremo entendeu que, veja, se a gente declarar a inconstitucionalidade total dessa lei que criou o ICMBio e não fazer nenhum tipo de modulação, isso significa que todas as multas ambientais aplicadas pelo ICMBio poderão ser contestadas judicialmente. A gente está falando de algo, à época, em torno de 10 anos de multas que o ICMBio aplicou. Então veja que, se a gente voltar lá para o 27, ele fala que um dos requisitos é o excepcional interesse social. Excepcional interesse social e a segurança jurídica. Qual é a segurança jurídica que teríamos num caso como esse? Entendeu? Então, quis trazer esse exemplo para vocês entenderem, um exemplo categórico, para vocês entenderem. Nessa mesma decisão, um importante programa social do governo, e isso foi trazido pela AGU nessa decisão, que é o programa Minha Casa Minha Vida, também não respeitou esse parágrafo 9º. Imagine, todas as casas construídas pelo governo e já entregues, as pessoas já morando, milhares de casas, elas teriam que ser devolvidas, porque o programa que ensejou a entrega dessas casas é um programa nulo e inconstitucional. Então veja como essa técnica é interessante. Agora, eu trago para vocês, e aí aquele aprofundamento meramente acadêmico, a polêmica em torno do surgimento do Instituto. A primeira vez que se tentou esse Instituto foi na Assembleia Nacional Constituinte. E os legisladores constituintes não aceitaram esse Instituto, não aceitaram.
provavelmente porque daria muito poder ao Supremo, poder desproporcional na cabeça deles. E aí houve uma segunda tentativa. Quando o próprio o deputado Nelson Jobim tentou acrescentar naquela super reforma constitucional que tivemos 5 anos depois na revisão constitucional que tivemos 5 anos depois do surgimento da nossa Constituição. Foi barrado também. E quando é que surge? Por uma lei infraconstitucional. Aí que a doutrina decidiu, a doutrina argumentava. Inclusive, teve várias ADIs, pelo menos duas que eu cito para vocês, ADIs que trabalham com essa perspectiva. Veja, o legislador constituinte disse que não era para ter. Quando houve um movimento de revisão constitucional, em uma única vez foi rejeitado também. Aí vem um legislador infraconstitucional e diz que é possível ter. Então foi ajuizado a ADI. Recentemente, acho que ano passado, o Supremo declarou a constitucionalidade dessa técnica da modulação dos efeitos temporais. Mas para vocês terem em mente que essa é uma crítica. E a jurisprudência do Supremo já adotava essa técnica. Eu cito 2 julgados, mas só para consolidar o entendimento dos senhores e senhoras, pense nesse exemplo aqui, que foi esse RE, de um ato de um oficial de justiça, que ele não estava investido no cargo, e ele fez uma penhora. E a lei, na verdade, que investiu esse oficial de justiça foi declarado inconstitucional. Então, na prática, ele não estava no cargo. Mas, pelo princípio da boa-fé dos terceiros e pela teoria da aparência, o Supremo Tribunal Federal aplicou a técnica mesmo sem ter previsão legislativa. Veja, se a lei que investiu esse oficial de justiça no cargo ela foi declarada inconstitucional, então todos os efeitos dessa lei são nulos. Logo, a própria investidura desse oficial de justiça também é nula. Logo, a penhora que esse oficial de justiça realizou também é nula, porque ele não era servidor público, né? Então, a jurisprudência do Supremo já dizia, né? A gente tem que modular esses efeitos. E qual é a crítica para a gente finalizar essa aula que já vai se estendendo, né? A crítica que é feita a esse instituto tem a ver com o controle do tempo, que é o uso do tempo com o fim de legitimar uma posição política. É possível que os dispositivos inconstitucionais sejam legitimados ou não de acordo com determinados interesses políticos ao se estabelecer um marco temporal. Daqui para trás, estas condutas, apesar de inconstitucionais, continuam a ter validade e daqui para frente essas mesmas condutas não serão mais permitidas. E com a falta de controle sobre o tempo de pedido de vistas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, isso pode se potencializar, o que deve ser averiguado e observado e fiscalizado pela sociedade civil, os advogados, promotores de justiça, Ministério Público, Defensoria Pública. Beleza, pessoal? É isso, vídeo longuíssimo, mas eu quis explicar toda a história para vocês da modulação dos efeitos temporais e como vocês podem realizá-la, tá bom? Até uma próxima.